O portal Holanet foi desenvolvido para pensar na monitorização da fábrica em tempo real. O Holanet, o nosso mesh, está a recolher dados da fábrica, sejam introduzidos pelos operadores, sejam introduzidos pelas máquinas. E o objetivo do portal é transformar estes dados em informação de qualidade e em tempo real. Para demonstrar a sua capacidade, eu vou utilizar um exemplo de uma fábrica de injeção de plásticos. Os acessos são controlados por perfis de utilizadores, por isso, desta forma e de forma rápida, eu posso dar acessos a várias pessoas com informação diferente. O portal está dividido na parte da monitorização do que acontece na fábrica e depois os meus dashboards. Na monitorização da fábrica, eu posso ter a fábrica dividida por várias secções. Vou-me concentrar aqui na parte das máquinas de injeção de plástico. E tudo ele foi pensado para ser visual, começar com informação genérica e depois podermos ir mais ao detalhe. Desde logo, consigo perceber de forma rápida quais são as minhas máquinas que estão a trabalhar, tudo o que está verde. Tudo o que está laranja, os programas estão interrompidos e tudo o que está preto, as máquinas estão paradas. Depois, dentro de cada uma das máquinas, os indicadores principais que eu defini, o OEE, ou seja, o indicador da eficiência do equipamento, a disponibilidade do mesmo, o rendimento que ele está a ter e a qualidade das peças. Isto varia de equipamento para equipamento. Depois consigo perceber o estado da minha ordem de fabrico, a percentagem de concluída que ela já está, mudando de máquina, consigo perceber isso. O que é que está a ser feito, as peças produzidas, as rejeições, o que é que ainda falta produzir e por aí fora. Primeira fase, primeiro nível. Depois, entrando no detalhe da máquina, consigo comparar com o objetivo definido, e estes objetivos podem variar de máquina para máquina, de secção para secção. Quais foram as causas das paragens? Isto tudo depois permite-me ter um controle estatístico. As rejeições e as respectivas causas. Tudo isto são os operadores que vão justificando com parâmetros já pré-definidos para um controle estatístico, para a qualidade, seja para o que for. O meu OEE do processo, ou seja, os meus indicadores principais, seja a eficiência do equipamento, seja a disponibilidade, o rendimento ou a qualidade. Isto disponível nos vários datas e turnos, para conseguir ter uma leitura por histórico. Os operadores que estão presentes na máquina atualmente. As paragens aqui, em termos gráficos, as paragens e as rejeições, e agora em termos de tabela. Tudo isto pode ser exportável para Excel. Posso utilizar filtros, posso configurar mais ou menos colunas. Tudo isto é configurável. E depois, no caso das máquinas de injeção de plástico, a recolha de outros dados importantes para mim, como o tempo de ciclo, por exemplo, o tempo de injeção, tudo afinações de forma a que eu consiga perceber como é que a máquina está a funcionar. E isto, tudo ajustável, configurável. Isto na parte da monitorização. Todo este ecrã pode ser adaptado à vossa realidade. Para darmos um exemplo, eu vou voltar ao início e vamos entrar agora aqui na secção das estufas, por exemplo. Uma visualização diferente. Mais uma vez, a questão das cores, rapidamente percebo o que é que está a ser feito, o que é que está a produzir ou não. Dentro de cada uma delas, neste caso, não tenho mais dados. Aí este dado, tenho aqui a informação toda. Ou seja, isto, a parte da monitorização, em tempo real do que está a acontecer na fábrica e configurável. Em termos de dashboards dividido por áreas, digamos assim. Daí a importância dos perfis de utilizadores. Mais um pormenor, toda a nossa aplicação foi desenvolvida web e é responsiva. Se nós virmos isto, ela própria se adapta, o ecrã. Eu perceber como é que está o real versus o planeado, eu consigo, de forma simples, ver isto na minha máquina, na minha fábrica, máquina a máquina. Quando é que isto devia ter começado, quando é que começou. Mais uma vez, o código de cores. As respectivas cores, basta pôr o rato por cima, eu percebo o que é que
digamos, o que é que acontece. Outro exemplo de dashboards, por exemplo, do checklist. A nossa solução permite obrigar os operadores a responderem a um conjunto de perguntas, seja no início do trabalho, seja a meio, seja ao fim, por aí fora. Todas estas checklists, digamos assim, depois podem ser consultados. Normalmente são utilizados para qualidade, o primeiro nível de qualidade. Quem fez, quem respondeu, o quê, como, por aí fora. São dados que depois podem ser utilizados. Para a parte da manutenção, os meus indicadores, também outros indicadores, normalmente os MTTRs e os MTBFs, o tempo de resposta e o tempo de resolução do problema, digamos assim, com os meus vários indicadores, o tipo que é, pronto, tudo um conceito de gráficos. Eu não vou estar aqui a explorar os gráficos, mas só para percebermos que podemos transformar os dados em informação visual de fácil consulta. Para a produção, por exemplo, há pouco estávamos a ver máquina a máquina, agora eu quero ter uma ideia da minha secção, da minha fábrica, e eu consigo ter os meus 4 indicadores principais que eu defini e perceber a sua evolução semanal, quando é que eles sobem, quando é que eles descem, e perceber que aconteceu aqui qualquer coisa neste dia, só de forma visual. Depois posso ir ao detalhe. Gráficos de linhas, gráficos de dados, já vimos há pouco os circulares, tabelas dinâmicas, poder agrupar isto por máquina, dentro da máquina, por aí fora. Quem diz máquina diz outra coluna qualquer. Isto tudo configurável, drag and drop. Ou seja, um portal pensado para a monitorização da produção. No fundo, nós no nosso mês temos um conceito do Monitor Everything, ou seja, monitorizar tudo o que se passa na fábrica. A quantidade de dados recolhida é enorme, é muito grande, e interessa transformar estes dados em informação de qualidade, em tempo real, de forma a que possa apoiar os gestores, os diretores, a tomar as decisões na hora.